Seja bem-vindo ao TrueCast Podcast, o podcast que fala o que a Bíblia ensina. Prepare-se para ser impactado pelas verdades transformadoras das Escrituras. Aqui fundamentamos cada conversa em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Logo iniciaremos. Enquanto isso, vai nos seguindo nas redes sociais, Facebook, Instagram, Spotify e TikTok. E se ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, faça isso agora para receber tudo em primeira mão. Senhor Jesus, amados irmãos, os nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo nesse dia, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E hoje nós iniciamos mais um programa TrueCast Logos. Você que ainda não nos acompanha, vai lá e se inscreve no canal, ativa ali o sininho para receber todas as notificações e vai lá nas playlists, né? Para você acompanhar todos os nossos programas. Hoje nós estamos com mais um episódio poderoso que vai abençoar a sua vida. E além do programa TrueCast Logos, nós temos outros programas, que são o TrueCast Experiência, que são assuntos voltados de fé, de esperança, né, da ação sobrenatural da fé de Deus. Temas Livre, né, o TrueCast Temas Livre, que vai tratar ali de assuntos do cotidiano, assuntos polêmicos à luz das Sagradas Escrituras aí para o nosso entendimento. Também temos ali o nosso programa TrueCast Unicidade, que vai falar da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E também o TrueCast Logos, que aqui hoje você está. Então você não pode perder, vai lá. Nós estamos nas outras demais plataformas, como Spotify, TikTok, Instagram. Você não pode ficar fora, tá bom? E hoje estou aqui mais uma vez com meu amigo, né, e apresentador, nosso irmão Renato. Se apresenta aí para nós, irmão Renato. Paz do Senhor, meus irmãos, meus queridos, que prazer estarmos novamente em mais um programa do Logos. Teremos um momento muito bom nesse programa. Como tem sido os outros programas, né, Mateus? A gente Uma tem vivido benção. experiências maravilhosas. Desde já agradecemos seu retorno, seu compartilhamento aí com seus amigos, sua curtida, seus comentários. E a gente está aqui neste programa hoje com o coração alegre pelo nosso convidado e também pelo tema que vamos falar. Então, se prepare aí, prepare o seu coração, prepare a sua Bíblia, tá bom? Suas anotações, que teremos um momento maravilhoso na presença de Deus. É bom estar com você. Que Deus nos abençoe nesse programa hoje, né, Mateus? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E hoje, para falar sobre esse tema, um tema poderoso, né, que é o dia de Pentecoste, a descida do Espírito Santo, nós temos aqui o nosso amado e amigo, né, pastor Daniel Borges. Ele vai estar se apresentando para nós hoje. Amém? Que Deus abençoe, pastor Daniel. Amém. A paz do Senhor a todos. É uma grande honra poder estar aqui com o Mateus e também com o Renato. Vocês são bênção de Deus na nossa vida. E Deus tem sido tão bom. Amém. O maior avivamento da história está acontecendo. E meu nome é Daniel Borges, como foi falado. Me formei no IBA em primeiro lugar, ganhei o troféuzinho, né? Olha aí, ó. Ganhei o troféuzinho. Depois eu me formei em teologia numa faculdade. Depois fiz pós-graduação. Estou na igreja há exatamente 25 anos. Nossa, No que dia benção. 10 de junho do ano de 2000, eu entrei no meio de vocês. E eu não entendia muito o que estava acontecendo, mas eu sabia que era de Deus. Glória a Deus. A Maravilha. partir daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. E hoje eu estou pastoreando há 8 anos, pastoreio a primeira igreja pentecostal unida estabelecida na nação brasileira pelo missionário Samuel Baker. E fui um bom tempo evangelista. Nós temos pregado também por todo o Brasil, Estados Unidos, Europa, África. Deus tem sido bom. E é um prazer servir a Deus
com os amados irmãos e é um prazer ser cheio do Espírito Glória a Santo, Deus. com um sinal bíblico de falar em outras línguas. Que maravilha, que bênção, pastor. Que bom ter o senhor aqui. É um prazer mesmo, de coração. A gente admira o seu ministério, né, Mateus? Amém. A gente tem aí muitos irmãos que gostam e admiram o pastor Daniel Borges, né? E para nós aqui do Logos é uma satisfação. Nosso programa está ainda na fase de um bebê. Agora a gente está aí caminhando bem devagar. E Deus tem nos abençoado aqui, pastor. E o programa Logos, ele, para os irmãos que estão chegando agora, ou você que nos chegou aí há pouco tempo, o objetivo dele é destrinchar alguns textos bíblicos que tende às vezes trazer dificuldade de compreensão para alguns e também distorção para outros, né? Então aqui a gente usa o programa Logos para esclarecer com você a respeito de alguns textos que às vezes trazem uma dificuldade de compreensão. Então, neste programa, a gente vai estar falando sobre o Pentecoste, a descida do Espírito Santo, e nós queremos, através disso, te trazer um entendimento. Para isso, irmãos, a base bíblica que nós vamos usar, claro, é Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Se você puder acompanhar comigo aí, nós vamos fazer a leitura dela para darmos início aqui a este bate-papo que será uma bênção de Deus para as nossas vidas. Então, Atos 2, verso 1, irmãos, e diante, diz assim, ó. E quando o dia de Pentecostes chegou completamente, todos eles estavam unânimes em um lugar. E de repente, veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lá apareceram a eles línguas divididas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia falar. Amém? Então, irmãos, nós vamos iniciar esse programa falando sobre o Pentecoste, o que ele traz de referência para nós, o que é o Pentecoste, visto que nós temos muitas dúvidas a respeito e também distorções. E nós convidamos então o pastor Daniel Borges, estou junto com o irmão Mateus, para nós conversarmos um pouco sobre isso. Dentro disso, pastor, a gente tem encontrado muitas dificuldades hoje das pessoas entenderem o que foi o Pentecoste e o que é. Eu gostaria de iniciar com o senhor para a gente trazer o significado do dia de Pentecoste, né? O que é a festa de Pentecoste, para que todos nós possamos ter uma base de compreensão aí. Pentecostes, a igreja celebra como a descida do Espírito Santo sobre aqueles quase 120 cristãos que ali estavam. E ali começou a era da igreja. Pentecostes é algo que nós podemos replicar todo dia. E ali, naquele cenáculo, naquele lugar, quase 120, e depois 3.000 almas foram acrescentadas à igreja. Naquele dia, na festa de Pentecoste, que era uma festa judaica que estava acontecendo, uma das 3 principais festas que os judeus celebravam, Deus escolheu batizar quase 3.000 e poucas pessoas com o Espírito Santo. E isso está acontecendo hoje como nunca antes. Pentecostes é Deus presente. Pentecostes é Deus em ação. Pentecostes é o Deus vivo se manifestando na vida de cada um de nós. Naquele dia, então, era o dia de Pentecostes. O povo estava naquele lugar, em Jerusalém, para celebrar a festa do Pentecostes. E é interessante que tinha judeus de vários lugares, de 14 a 15 nações são representadas ali naquela descrição em Atos capítulo 2. E naquele dia que Jerusalém estava cheia, abarrotada de pessoas, Deus, na sua infinita sabedoria, escolheu derramar do seu Espírito e apertar o start para a era da igreja. Exatamente. Algumas pessoas elas têm essa dificuldade de entender esse termo, né, pastor? Pentecoste. E nos dias atuais, a gente tem tido muita distorção sobre esta palavra. E as pessoas têm negligenciado o Espírito por causa dessa palavra, Sim. por causa deste termo. E nós, sendo uma igreja pentecostal, a Igreja Pentecostal Unida do Brasil,
é uma igreja que zela por isso, né, pastor? Por esse dia, por o que aconteceu neste dia. E muitas pessoas elas têm deixado de lado essa compreensão. Até para a gente trazer esse tema, a gente foi observar alguns escritos a respeito e eu pude observar que as pessoas elas falta o entendimento de compreender que foi algo proposital de Deus a descida do Espírito Santo naquele dia, É. né, pastor? Foi algo que Deus não foi algo que Deus deixou de lado e falou: não, vou com o Espírito agora, do nada. Não, foi Não, programado. Pentecostes evidencia um plano divino. Isso, Uhum. O exatamente. arquiteto dos arquitetos, o Senhor dos senhores, ele arquitetou um plano e o Pentecostes evidencia esse plano. Jesus foi morto na Páscoa. Jesus ressuscitou na festa das primícias. E o Pentecostes aconteceu 50 dias depois da festa das primícias. E Deus, nesse dia, ele batizou as pessoas com o Espírito Santo. Então, tudo isso nos mostra um planejamento, uma evidência divina. Pentecostes, em Atos capítulo 2, é algo que é real ainda hoje. Amém. Como você falou, existe muita interpretação errada. Nós somos a Igreja Pentecostal Unida do Brasil. Nós somos pentecostais por quê? Porque cremos na experiência Do Espírito do, Do Espírito. do Espírito. A experiência que esse grupo de pessoas teve no livro de Atos. Uhum. Nós somos apostólicos em Amém. doutrina e somos pentecostais em experiência. Então, Deus escolheu, nesse dia, batizar pessoas com o Espírito Santo. E é tudo arquitetado. As línguas como de fogo, como de fogo, né? Não tinha um fogo queimando a peruca de cada um lá, não. Era como, era um símbolo, uma forma. Estava tudo remetendo a simbologias do Antigo Testamento, né? E ali, Deus usou esses símbolos para dizer: o que aconteceu lá, agora está acontecendo aqui. Glória a Deus. E nós vemos mesmo a Deus, né, orquestrando tudo isso, né? Porque ali tinha diversas pessoas de diversas nações, de vários lugares. E ali foi o maior ato evangelístico. Foi. Foi marcado como o maior ato evangelístico, porque ali aquelas pessoas tiveram uma experiência poderosa e a partir daquele momento houve sim uma grande propagação do evangelho de Cristo. Né? A sincronia não é o acaso. Não. Exatamente. Jesus morreu na Páscoa, como eu falei. Ele ressuscitou na festa das primícias. E na festa do Pentecoste, Deus batizou com o Espírito Santo. Então, essa sincronia não é acaso. A matemática é improvável tendo tantos outros dias. Possíveis para vir a ação do Espírito. E Deus escolhe que Jesus morresse exatamente na Páscoa, que ele ressuscitasse Exatamente na na festa das primícias e que Uhum. ele derramasse do seu espírito exatamente na festa do Pentecostes. Existe um termo, tem um termo uma frase de Flávio Josefo a respeito, que ele fala assim: o Pentecoste é o término de tudo. Uhum. Ou seja, é a obra completa. Então, quando Cristo morre e ressuscita, precisava algo para completar essa obra. Uhum. E é a descida do Espírito Santo. Então, eu aprendo com isso que a obra na minha vida é feita do meu nascimento novamente completo com a descida do Espírito Santo sobre a minha vida. Eu Exato. preciso ser cheio do Espírito Santo para que o arrependimento, o batismo em nome de Jesus, realmente tenha sido eficaz em mim. Eficaz. Que Uhum. foi um plano completo. O plano está Exato. terminado, como Jesus disse, né? Tetelestai, está feito. Terminou. Concluí. Então a descida do Espírito Santo é a conclusão. Né? Eu enviarei sobre vós algo que vai terminar esta grande obra da salvação, né? Então nós como igreja, as pessoas, você que nos ouve como igreja, tem que valorizar o dia de Pentecoste. Uhum. Né? Esse dia aqui, no nosso episódio, é para fazer você voltar a honrar este momento, né? A voltar a valorizar esse dia. É interessante que Jesus, lá em João capítulo 14, fala: não vos deixarei órfãos, Aham. voltarei para vós. Como? Através do seu Espírito que agora está sobre cada um
de nós. Uhum. E ele também diz lá em Lucas, capítulo 24, né? E algo interessante, o pastor Daniel falando sobre a questão das festas, né? Simbologia, e que foi orquestrado, que ele não deixa um dia específico. Uhum. Ele não deixa. Só que esse dia seria marcado por um Uhum. evento, né? Onde estariam milhares de pessoas. Ele fala ali em Lucas, ele fala assim: olha, eu vou deixar a promessa de meu pai ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de Mas não poder. deu data, não Não, deu hora, É. não. né? A única questão que eles precisavam ter é a obediência. Eles Uhum. foram obedientes, foram para um lugar, Jerusalém ali, e ficaram ali unidos em oração, buscando a Deus, que eles sabiam que Deus em algum momento iam vir ali e selar eles. É isso mesmo. E, pastor, a gente falando ainda sobre o Pentecoste, o que nós podemos conversar e entender sobre o Pentecoste, qual o seu efeito que ele causa no mundo, que ele causou e ainda causa quando o Espírito está agindo? O Pentecostes mudou a história da humanidade. O Pentecostes é aquele evento marcante que muda a história da humanidade como muda a história de cada indivíduo. A minha vida foi mudada quando eu entrei no meio de vocês e a vida de vocês foi mudada quando vocês entraram no Pentecostes. Uhum. O Pentecostes tem mudado a experiência. Quando eu falo o Pentecostes, eu falo sobre a experiência de nascer de novo, a Uhum. experiência de receber Deus dentro de você. Uhum. Essa experiência está sendo replicada a todo momento. De fato, existe um projeto da Igreja Pentecostal Unida Internacional chamado Pentecostes Todo Dia. Legal. Nossa, que interessante. Hoje, a cada domingo, só na nossa organização, Uhum. que é uma entre muitas que creem no Pentecostes, só na nossa organização, mais pessoas recebem o Espírito Santo do que está registrado no livro de Atos. A cada Uau. domingo. Muitos olham para o livro de Atos e até pensam, eu queria estar lá. Eu não, eu quero estar aqui mesmo. Porque o que está acontecendo hoje não aconteceu. Pedro nunca viu 12 mil pessoas recebendo o Espírito Santo, como nós vimos há 2 anos atrás numa cruzada no estado do Amazonas. Na nossa frente, 12 mil pessoas foram cheias do Espírito Santo. Outra vez, 3 mil pessoas. E essas cruzadas ao redor do mundo estão acontecendo e pessoas sendo Uhum. batizadas com o Espírito Santo aos montes. É isso mesmo. Na verdade, o impacto, ele é contínuo. Aham. Ele está sendo para aqueles que querem fazer parte desse grande evento, que esse grande evento chamado Pentecoste ainda continua. Para mim, eu acredito também que esse grande impacto que o Pentecoste tem causado de maior sinônimo é o nascimento da igreja, né, pastor? Uhum. É o surgimento da igreja. Porque ela impacta o mundo, né, pastor? Ela transforma a sociedade, ela transforma o bairro, ela transforma a cidade. A igreja que surge do Pentecoste, do Espírito, cheia do Espírito Santo, ela muda tudo ao redor. Ela... Sim. João, o próprio Cristo fala assim em João, né, que, olha, vocês vão receber o Espírito da verdade, né? Uhum. Aquele que o mundo não recebeste, mas você recebeste por quê? Porque habita em voz. em vós, que habita dentro de vocês. Então, uma igreja, ela nasce pelo Espírito, Espírito. através do Espírito. Ele fala, habita presente e estará futuro em vós. Em vós, verdade. É interessante que Lucas ele monta intencionalmente o Monte Sinai no dia do Pentecostes. Quando ele escreve, ele está inspirado por Deus, escrevendo Atos capítulo 2, ou escrevendo Atos, que naquela época não era dividido por capítulos. Lá no Monte Sinai teve fogo, teve trovões, Aham. teve forte som, e Deus entrega os 10 mandamentos lá. E agora, no dia de Pentecostes, tem o fogo, tem o som e tem o falar em outras línguas. No Antigo Testamento tinha a coluna de fogo que andava com o povo de Israel sobre o tabernáculo, né? Agora, essa coluna de fogo não está sobre um lugar só. Uhum. É isso mesmo. Isso mesmo.
essa coluna de fogo está multiplicada. Nossa, verdade. Cada um É. de nós é uma labareda, entre aspas, ambulante, andando pela terra, pregando curas, pregando milagre, pregando salvação. E diga-se de passagem, eu gosto dessa frase, Jesus ainda cura, Uhum. salva e batiza com o Com o Espírito Espírito Santo. A nossa experiência é uma experiência que há muitas pessoas que querem. Tem muitas pessoas que estão buscando Deus, querem Deus, estão sedentos por Deus. Eu estava num avião alguns dias atrás, estava vindo de Roma para o Brasil. Na minha direita tinha um senhor que estava ouvindo a conversa minha com outro pastor. E esse senhor toda hora levantava e ia ao banheiro. Ele estava muito indisposto. E nisso, o meu colega pastor dormiu, eu fiquei ali, estava lendo. Aí ele virou para mim e perguntou: vocês são pastores? Eu disse: sou. Ele disse: vocês podem orar por mim? Nossa. Eu estou muito disposto, estava na China, e estava trabalhando. Eu estava na China e passei muito mal, fui ao médico, não descobriram o que eu tinha, eu estou voltando para o Brasil por causa disso. Você pode orar por mim? Eu disse: agora. Eu atravessei meus braços pelo corredor do avião, comecei a ministrar sobre ele em nome de Jesus. Glória a Deus. E aquele homem imediatamente foi curado. A dor que ele estava sentindo, a indisposição que ele está... Em cima do Oceano Atlântico, no meio do avião. Glória a Deus. Essa é a experiência que o Pentecostes trouxe para nós. Uhum. Antigamente era sacerdotes, antigamente É. era num lugar, num tabernáculo. Hoje é em qualquer lugar, é dentro de um avião. É a irmã que sai para buscar as suas compras no supermercado e encontra alguém que talvez está enfermo e eu posso orar por você. E diga-se de passagem, nós não temos nada a perder. Exatamente. Absolutamente nada a perder. Se não acontecer, próximo. Uhum. É, eu gostei dessa. Gostei dessa daí também. Foi muito bem falado e é uma frase que eu também repito muitas vezes. Se não acontecer, não é problema meu, Uhum. porque não sou eu que curo. A única missão que Jesus me deu é ir e pregar, impor as mãos. Eu batizo nas águas em nome de Jesus. Ele perdoa os pecados. Uhum. Eu oro para alguém receber o Espírito Santo, mas é ele que batiza com o Espírito Santo. Isso mesmo. Entenda que existe uma parceria entre nós e Deus. Com muita reverência eu falo isso, por óbvio, né? Mas existe essa parceria, e eu uso uma analogia que é do pregador e do fazendeiro. O pregador foi visitar o fazendeiro, e o fazendeiro colocou o pregador na sua caminhonete e andaram por quilômetros e quilômetros na sua enorme fazenda. Após algumas horas, eles voltaram. Aí o pregador olha para aquele campo enorme e diz: olha o que Deus fez. E o fazendeiro olha para o pregador e diz: você devia ter visto essa fazenda quando estava nas mãos de Deus. Pegou o mistério? Nossa. Que bênção. O fazendeiro arou, Uhum. o fazendeiro plantou, Isso mesmo. o fazendeiro regou, mas entra em cena Deus Glória e a faz Deus. algo que o fazendeiro não consegue fazer, que é dar o Glória a crescimento. Deus. A nossa missão, por causa do Pentecostes, é arar, é plantar, é regar, e a parte de Deus é batizar com o Espírito Santo, é curar, é operar milagres, é uma parceria. E quando eu me preocupo em fazer aquilo que não é meu problema, aí eu vou encontrar uma frustração. Uhum. Eu já ministrei muito e muitas pessoas receberam o Espírito Santo. Mas às vezes ministrei a mesma palavra, o mesmo pregador, em outros lugares, e ninguém recebeu o Espírito Santo. Ou seja, eu não posso me culpar, porque a minha parte eu fiz. Isso mesmo. Exatamente. Como o pastor citou, a questão de Lucas associar o Monte Sinai, o que aconteceu no Monte Sinai com a descida do Espírito Santo em Atos,
eu também tenho esse entendimento a respeito do Espírito Santo. Como o pastor falou, às vezes você prega em um lugar, multidões recebem o Espírito Santo. Você prega em outro lugar, poucos recebem o Espírito Santo. Isso está associado ao que a pessoa enxerga da palavra. Porque se Atos é a lei, é a comemoração do Pentecoste das leis dada no Monte Sinai a Moisés, então é Deus dizendo, ó, todas as vezes que a igreja e o povo estiver ligado à palavra, Uhum. o meu espírito estará facilmente movendo entre eles. Então, às vezes, o pregador ele vai pregar, ele vai fazer, ele vai orar, meu Deus, mas não vê o Espírito Santo. Você tem que ver se aquelas pessoas desejaram aquilo que foi pregado. Ela tem que Aham. desejar esta palavra, tem que agarrar, porque quando a gente fala de Espírito Santo, a gente liga muito às nossas experiências, né? E eu, quando eu recebi o Espírito Santo, pastor, eu lembro da pregação até hoje, né? Isso faz alguns anos aí, uns 13 anos atrás. Revela. Então, eu lembro que o meu pastor estava pregando a respeito da necessidade do Espírito Santo para entrar no céu. Seja cheio para que você alcance os céus. E eu era um menino recém-convertido de 1 ano e meio, mais ou menos, dentro da igreja. Então, eu lembro que eu disse uma frase pro irmão do meu lado. Eu quero ir pro céu. Uhum. Essa palavra é para mim. Eu falei exatamente isso. Eu quero ir pro céu, essa é a palavra para mim. Aí ele disse, então você precisa do Espírito Santo. Eu falei, eu vou lá buscar o Espírito Santo. Porque essa palavra é para mim. E eu cheguei lá, não deu 2 minutos, 3 minutos, meu pastor pôs a mão na minha cabeça e eu recebi o Espírito Santo. E uma experiência Glória a Deus. fantástica. É. Então foi por base da palavra. Uhum. Que é o que Atos, o Pentecoste está ligado à palavra. Sim, né? porque o dia de Pentecoste, esse evento, né, da descida do Espírito Santo, ele acontece direcionado por uma palavra. Exato. Aham. Jesus lançou uma palavra sobre eles e eles obedeceram a essa palavra. E aí, por isso, aconteceu esse evento. Então, hoje, eu acho que tem pessoas que têm a dificuldade de ter o Espírito Santo, eu sei que tem a dificuldade de buscar, mas você olha para a vida, você medita na palavra, você tem um Uhum. anseio pela palavra, porque eu lembro quando eu fui batizado, eu tinha 10 anos de idade, nossa, eu amava ler a Bíblia. Hoje, Aham. mais ainda, né? Mas, nossa, eu lembro que no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu passei o dia inteiro lendo. E eu li aquele texto que ficou marcado no meu coração, que era Levítico. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu falei, poxa, eu quero isso. Quero algo ardendo no meu coração que nunca vai se apagar. E aquela palavra ficou no meu coração. E eu ficava meditando. E eu falei com a minha mãe, olha, hoje eu vou receber o Espírito Santo. Aham. Eu já saí de casa já Fome. com fome. Com fome. Então é isso que o obreiro Renato falou. A palavra. A palavra precisa ter uma ação no meu coração para que o Espírito possa agir. Aham. Porque o texto de João vai dizer que o Espírito, na verdade, ele te revelará Toda toda a palavra. a verdade. Toda a palavra. E é por isso que ministrações a respeito do batismo com o Espírito Santo, elas têm que acontecer regularmente. Regularmente, isso mesmo. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, desperta aquele desejo, Exatamente. desperta aquela fome. E nós ministramos muito sobre isso em vários lugares aí. E vemos muitas pessoas recebendo o Espírito Santo pela fome. Fome. Isso Pela mesmo. fome. É interessante que o Pentecostes, ele está muito vilipendiado. Ele está muito escorraçado, se essa é a palavra correta, no sentido de há muitas loucuras. Uhum. Há muitas loucuras que fazem com que a palavra Pentecostes ou pentecostal venha a ser manchada. Uhum. Há loucuras acontecendo dentro de igrejas aí. Há fanatismos religiosos que não são saudáveis. Pentecostes não é aquela gritaria desenfreada, sem ordem, aquela bagunça que aparece algo totalmente longe da realidade. Pentecostes é uma experiência. Uhum. E muito disso se deu justamente por pregadores, até os próprios pregadores fazendo coisas que não tem livro, não tem capítulo e não tem Verdade. versículo. E a gente olha na internet, nos canais do YouTube, e muitas vezes a gente acaba até rindo disso aí, porque isso não é um Pentecostes.
Verdade. E é por isso que dentro de uma academia, de uma faculdade de teologia, que nem eu fiz, quando tu fala, eu sou pentecostal, Tem uma visão distorcida. Uhum. parece que tu é retrógrado, parece que Sim. tu é um analfabeto, parece que tu é sabe, Fanático. um fanático, justamente pela, pela aquilo que muitas pessoas têm falado que é Pentecostes, mas não é. Exatamente. Eu estava conversando com o irmão agora há pouco, até com o Jean, e eu falei para ele, falei, muitas pessoas não sabem o sinônimo pentecostal, do Pentecoste, então ela não acredita e ela não sabe explicar, ela não sabe enxergar o que é o Pentecoste. E quando ela fala, eu sou da igreja pentecostal, por exemplo, ela fala meio que acuada. Uhum. Aí ela tem medo da reação da pessoa. Eu já falei para algumas pessoas, você é de qual igreja? Eu falei, sou da Igreja Pentecostal Unido Brasil. Ah, vocês são pentecostais? Aí eu falo, aí eu vou explicar o termo. Falo, a gente acredita no que aconteceu no Pentecoste, na descida do Espírito Santo. Agora, o que você quis dizer com o termo ser pentecostal, talvez não é o que a gente é, porque Uhum. não é, é a visão que as pessoas Uhum. têm de ouvir. Elas não sabem o que é pentecostal, elas ouvem críticas e veem coisas na internet que ela denomina como, não, pentecostal é aquilo ali. Acaba associando, né, o Pentecoste com barulho, com Uhum. gritaria, com subir na Isso. parede. Você vê agora? Tem gente subindo na Ah, é? parede. Fazendo avião. Escalando. Então, assim, o que acontece? Nós estamos com Logos hoje para isso, para quebrar esses paradigmas Isso. que tem a respeito do Pentecoste. Porque eu sou uma pessoa que acredito muito na ação do Espírito Santo. Para mim, o culto só é culto se o Espírito agir. Aham. O Espírito Isso tem que mesmo. agir de alguma forma, ou Exato. libertando, ou batizando, ou renovando. A palavra, ela movimenta o Espírito. E o né? Espírito Santo é vida, ele não é a morte, Isso né? mesmo. Voltando àquelas comparações com o Antigo Testamento e o Novo Testamento, no Antigo Testamento, quando Israel quebrou a aliança, 3.000 foram mortos. No Novo Testamento, quando a igreja nasceu, 3.000 Boa. 3.000. foram salvos. Meu Glória a Deus. Verdade. Então, o Pentecostes, ele é salvação. Salvação. Exatamente. Nós não podemos associar novamente o Pentecoste com aquela barulheira dentro das igrejas. Um pastor, uma vez, ele foi na China, ele me falou isso, ele disse, Daniel, quando você vai num país como esse e prega sem poder ter barulho como nós temos dentro das nossas igrejas, aí você vê que Deus é real. Nossa. Porque ali, aquele silêncio, pessoas só levantam suas mãos e começam a falar em outras línguas. Elas são curadas ali. Isso é o Pentecostes. De forma alguma, eu estou diminuindo os louvores. E a gente precisa de expressão. Uhum. E não é esse o nosso ponto aqui. Sim. Nós precisamos de expressão no nosso corpo, Exato. expressão na nossa voz. Eu sou um pregador, como nós falamos no nosso jargão, né? Sou um pregador pentecostal, né? Eu já entro rachando, já entro gritando. É o meu estilo, né? Mas o Pentecoste é mais do que isso. O Pentecoste é você cooperar com Deus. O Pentecoste é você acordar e orando no Espírito. É ir dormir sentindo a presença de Deus. Irmãos, se eu contar, parece loucura para vocês, mas eu já dancei no Espírito sozinho comigo, dentro do meu quarto. Eu também. Já aconteceu comigo. Ah, Duas isso coisas em no casa, assim. ônibus. Sabe, porque se a gente pula ou dança no Espírito somente dentro da igreja, tem algo errado. Tem algo errado. Tem algo errado com a nossa vida diária diante de Deus. Paulo disse, se você é cheio do Espírito, você anda no No Espírito. Então não é só cheio no Sim. momento, você anda cheio. E o Espírito Santo, ele é mais do que um arrepio, né? Ele é uma Isso. contínua experiência com Deus. Aham. É algo contínuo, é uma experiência profunda, é mais do que um arrepio. Hoje as pessoas estão se contentando com o arrepio e aí não estão Uhum. levando mais o Espírito para casa. Aí só tem nos cultos, só tem no momento dos louvores, momentos de adoração, que aí sente a emoção da letra do hino, sente a emoção da entonação da voz do pregador, Aham. daquilo que ele está trazendo. E aí, aquilo ali, ela acha que é o suficiente. Não, é o Espírito, porque estou sentindo uma paz, estou sentindo uma tranquilidade. Não,
O Espírito é uma contínua experiência poderosa que traz uma edificação pautada pela palavra de Deus. É, E eu preciso trazer isso para dentro do meu lar. E as pessoas estão perdendo isso dentro do lar. uhum. Perdido isso. Uma vez eu estava num outro voo, aí eu conversando com uma pessoa, e ela perguntou: por que vocês gritam tanto? Falando dos pentecostais, né? E eu disse para ele: olha, eu não grito para Deus me ouvir. Eu não salto, eu não pulo, eu não bato as minhas palmas para Deus me ouvir. Eu faço tudo isso porque a alegria do Senhor é a minha força. É isso mesmo. A expressão do meu corpo, ela saúda o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim como a torcida fica em pé quando o seu artilheiro se direciona ao gol, assim o meu corpo, a minha vida saúda. E eu não estou na frente de homens, eu estou na frente daquele que criou o universo, daquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, hoje, a experiência que eu tenho, eu não troco por nada. Faz 25 anos que eu estou nessa igreja. E eu não troco por nada. Como meu amigo, pastor Charles Nazário, da Bahia, diz, eu amo a vida de crente, as coisas de crente. E é isso. Isso mesmo. Nós precisamos amar aquilo que nós somos. E também tem pessoas que têm essa necessidade de expressar corporalmente, né, pastor? Uhum. Na adoração, na intensidade, né? Na vontade de adorar. Tem pessoas que vão ficar mais retidas. Eu digo assim, retido não indiferente com aquilo que está acontecendo. Isso é diferente. Que às vezes as pessoas, eu acho que não há necessidade de levantar as mãos, eu acho que não tem necessidade de bater as mãos, eu acho que não tem necessidade de pular. Tudo bem, pode ser um pensamento da pessoa. Mas ela também não pode estar num culto indiferente. As coisas estão acontecendo e ela está Aham. parada, indiferente. Alguma coisa tem que estar acontecendo Isso dentro fala dela. muito da nossa personalidade, né? Uhum, O Espírito Santo, ele não vai mudar muita coisa em você, não. isso. É. Ele vai guiar você ao bom e perfeito caminho, mas tem coisas, sua personalidade. O efeito de levantar as mãos é mais para você do que para o próprio Deus. Isso. O efeito de bater palmas é mais para você do que para o próprio Deus. Não sei se eu estou falando alguma Tá heresia certo. aqui, Não, tá certo. mas verdade. talvez eu chego triste na igreja por causa dos problemas diários. Uhum. Aí eu chego lá e ainda fica com as minhas mãos baixas. Ainda fico sem um louvor nos meus lábios, só meditando no Espírito Santo. Não, irmão, é isso que é uma experiência tácita. O Pentecostes é uma experiência tácita, onde a gente tem coisas que a gente não consegue explicar, a não ser vivendo. Uhum. gente- O Espírito Santo é movimento, né, pastor? É movimento. É movimento. E um dia eu estava num culto e eu estava sentindo essa falta da ação do Espírito, né? E eu falei, Deus, o que está acontecendo? Qual é a palavra que o Senhor tem para mim no meio desse culto que eu preciso para entender o que está acontecendo? E ele me deu a palavra de Jonas, a oração de Jonas, né? Ele me fez lembrar de Uhum. uma frase só que Jonas disse. Do Jonas no meio da morte, no Seol, lá dentro do grande peixe, Jonas orou e disse, eu voltarei e erguerei uma voz de clamor ao Senhor. Ou seja, eu erguerei a minha voz, eu vou erguer um Uhum. som de barulho como sinal de agradecimento. E ele termina dizendo, uma voz de agradecimento. Então, como eu posso mostrar minha gratidão por ter o Espírito, por estar na igreja? Erguendo a minha voz. Então, não tem lógica eu estar na igreja, né, mudo, calado, fechado. Se eu tenho o Espírito Santo, eu vou erguer minha voz. E Uhum. voz de agradecimento, feliz, bater palma, né, eu vou sorrir. Eu gosto muito de ver pessoas cheias do Espírito Santo, que ela sorri muito, você vê paz, você vê o brilho nela. Eu Uhum. acredito que quando Pedro se encheu do Espírito e ele se levantou aqui em Atos 2, foi outro Pedro. O semblante foi outro, a maneira de falar foi outra. Até o próprio texto que você leu em Atos capítulo 2 ali, logo adiante, fala, será que esses aí estão bêbados? É isso. O que eles estavam enxergando, o que os 12 apóstolos, o que os 120 Aquela estavam alegria, enxergando. imagine. Mas que era Porque, aquele mover porque ali. as pessoas do mundo, elas associam a alegria com a bebida. A Sim. alegria com a bebida. E a Bíblia também fala disso, né? Aham. Não vos
alegreis com vinho, né? Aham, exato. Mas com o espírito, se enchei dele, porque é ele a verdadeira alegria. Então, às vezes eles associaram aquela alegria com o vinho, mas não, era a alegria do espírito. O espírito E traz aqui, isso. propriamente, claro, entendemos que foi a línguas inteligíveis em Atos capítulo 2, porque eles ouviram em suas próprias línguas, mas tinha 120. Uhum. Nem talvez outros estavam falando em línguas que nós não conhecemos, ou que eles não conheciam. Esses aí estão bêbados aí. Eu não sei você, mas eu sei o que é estar bêbado. Ah, Uhum. sim. Faz 25 anos que eu não sei, não tenho essa Sabe? experiência, graças a Deus, Graças né? a Deus. Mas eu sei o que é estar bêbado. E o que Pedro e os demais viram, eles olharam, o que a população viu, por aí, esses aí estão bêbados. Não, isso é experiência. Isso é a alegria do Alegria. Senhor. De fato, a alegria do Senhor, ela é a nossa força, a experiência do Pentecostes. Então, e a gente vai ver o Pentecostes cumprindo novamente nossos cultos, quando nós estivermos em um acordo. Verdade. Era isso que mantinha acesa essa chama, né? A unidade que a igreja primitiva tinha, né? É, o um- versículo 1, unidade. o versículo 1 diz assim: E quando o dia de Pentecostes chegou, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Mesmo. Então, essa unidade que ela fala de todos reunidos é todos com o mesmo pensamento, é todos com a Uhum. mesma direção, é todos com o mesmo propósito, é todos com a mesma palavra. Isso Uhum. daí é muito importante. Porque às vezes a gente perde cura porque a gente está contrário àquilo que o pregador está falando. Uhum. A gente perde a ação do Espírito porque 3, 4, 5, 6 não querem aquilo que o ministrante está mandando, enviando de Deus para eles. Tem que ter essa unanimidade, tem que ter Uhum. um só desejo, né, pastor? O Uhum. Espírito, ele quer operar quando todos. É mais fácil o Espírito operar, melhor dizendo, quando todos estão unânimes. Sim, e às vezes eu costumo até abrir o culto, né? Com esse texto que é Romanos capítulo 12, verso 1. Que Paulo Uhum. ali, quando escreve, era como se fosse um desespero, né? Rogo-vos, Aham. eu clamo a vocês, eu suplico a vocês que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo, puro e agradável a Deus, que é o vosso culto Racional. racional. E ali fala sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por que sacrifício vivo? No Antigo Testamento, o sacrifício era colocado sobre o altar e era um sacrifício morto. Morto. Ali ficava. Uhum. Hoje, nós diariamente trazemos o nosso corpo como um sacrifício vivo para o altar. Cada culto que nós viemos para o altar, nós somos um sacrifício vivo. Para nós Nossa, ali ficarmos, para que poderoso. nós não venhamos mais viver, mas para que Cristo venha viver em nós. Maravilha. Maravilha. O Pentecoste é uma experiência fantástica. A Aham. maior conclusão que nós podemos dar dele é uma experiência que todos precisam passar, né, pastor? Uhum. E dentro deste dia, deste evento, pastor, nós temos o versículo 4, que é... Versículo 3 e versículo 4, que é o entendimento. A gente queria passar para os nossos ouvintes, para os irmãos. Que diz assim: E lá apareceram entre eles línguas divididas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Na minha diz assim, ó, em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falar. Pastor, dentro disso, que veio o Espírito, eles viram línguas repartidas como de fogo, um som, né? E desceu o Espírito sobre eles. A gente pode interpretar de forma literal este acontecimento ou não? Não. Obviamente aqui ele está, como eu falei, Lucas está remetendo a episódios do Sinai. O fogo, o som. Então ele pega aquilo, ele pega o conhecido e traz para o que é desconhecido. Você vai ver muitas vezes na Bíblia o autor pegando algo que é desconhecido, algo que é conhecido e trazendo
algo que é conhecido e trazendo para explicar algo desconhecido. Por exemplo, ruas de ouro, muros de jaspe. Será que vai ser o ruas de ouro? Ou o autor pegou algo que todo mundo conhece, que é fantástico, Para termos um entendimento, para né? termos o entendimento? Porque ouro, eu queria ter ouro aqui. Uhum. Mas o que é ouro nos céus? Sim. Então, aqui ele trouxe algo que todo mundo conhecia para explicar algo que todo mundo desconhecia. Então, o fogo ali, lá no Antigo Testamento, era uma chama, agora são várias chamas, mas tudo há uma forma simbólica de explicar o que estava acontecendo. Ótimo. Benção. Pastor, só para a gente não perder, eu sei que vai ter algumas pessoas depois no chat vai perguntar ou vão chegar, não, por que vocês não fizeram essa pergunta? O texto de Atos, capítulo 2, nós podemos usar na questão do batismo com o Espírito Santo com a evidência de falar em línguas, que comprovando de que, olha, para você ser batizado com o Espírito Santo, para confirmar que você é batizado com o Espírito Santo, que vem com a confirmação ali da evidência em falar em línguas. Eu posso usar o Atos capítulo 2 para comprovar isso? A resposta mais curta é sim. Eu entendo que aqui todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar. Ou seja, o momento que tu é cheio do Espírito Santo, passa a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concede que fale. Aqui pode ser línguas, e no texto diz que é línguas que todos entendiam, Uhum. mas tinha 120 pessoas de primeiro ali. Talvez alguns deles estavam falando línguas que ninguém entendia. E agora tu vai seguindo o texto, tu vai lá para Atos capítulo 10, Atos capítulo 19, e tu vai ver pessoas também falando em outros idiomas. O apóstolo Paulo fala ah, sobre, sobre a questão de língua dos homens em língua dos anjos, né? Orar no espírito, orar em entendimento e orar no espírito. Eu entendo que aqui é o start. Atos capítulo 2 é o início aonde nós podemos a começar a abordar desse tema aí. Eu também acredito dessa forma. Muitas pessoas têm essa dúvida. Ah, eu não sei se eu recebi o Espírito Santo porque eu não falei, mas eu acho que eu recebi o Espírito Santo assim que eu desci as águas. E sempre, pastor, a gente tem que usar a palavra, né? A Sim. palavra é a base. Mas Jesus também disse: ide por todo mundo e testemunhai. O que é testemunhar? É falar daquilo que eu vivi com ele. É isso que os apóstolos deviam fazer. Ó, Sim. eu andei com Cristo, aprendi com ele e eu vou lhes ensinar. E quando a gente fala do Espírito Santo, você usa a primeira palavra, claro, mas a sua experiência também. Então, trazendo a minha experiência, quando eu recebi o Espírito Santo, eu não recebi quando eu desci as águas. Eu Uhum. recebi quando eu entendi que eu estava falando em outras É línguas. que tem pessoas que têm essa filosofia de que eu fui batizado nas águas ali, eu já recebi. Já o recebi. Espírito E aí o que acontece, pastor? É isso que eu acredito que as pessoas estão bloqueando o Pentecoste, a experiência do Pentecoste na sua vida. Santo. Sim. Quando ela diz, eu já desci as águas, agora eu já tenho o Espírito Santo. Não preciso falar em outras línguas para ter o Espírito Santo. Muitos teólogos concordam que havia uma evidência externa. Isso. Quando eu falo muitos teólogos, eu falo que até teólogos que não são pentecostais. Havia uma evidência externa em falar. Então, o texto fala sobre, e todos caiu sobre o Espírito Santo, e todos os ouviam falando. Então, havia essa evidência externa. E eu, como eu falei outro dia, eu quero o original. Uhum. Eu quero o original. Exatamente. Eu não quero fake, eu não Fabricado. não quero fabricado, não. Se lá eles falaram em outras línguas, daí Eu tem a também quero. experiência, como você muito bem falou, Renan. A experiência, aí eu encontro o irmão que é das Filipinas. E o cara está do meu lado. E ele começa a falar num idioma que não é o filipino. Aí eu estou aqui no brasileiro falando um idioma que não é o português. Aí eu encontro um irmão ali que é americano e está falando um idioma que não é o inglês. E essa experiência faz com que a gente fique assim, grato a Deus por conhecer a verdade. Eu não tenho dúvida que eu estou na verdade. É Eu não isso tenho mesmo. dúvida
dúvida que isso é a experiência que Deus deu para a sua igreja. E eu acho que também as pessoas que mais questionam essa questão é aquelas que têm maior dificuldade em ter o Espírito Santo. O Uhum. senhor acha que existe essas pessoas que têm essa dificuldade? Sim, Será que é uma resistência ou é algo que... o que eu tenho visto, e muitos não me conhecem, mas eu tenho andado em muitos lugares pelo Brasil, prego muito sobre o Espírito Santo. E até uma mensagem muito conhecida que uma vez eu preguei, chamada Kabum, uma explosão do Espírito Santo, né? E a partir dali eu comecei a ministrar muito sobre isso. Eu tenho visto muitas pessoas que não recebem e há algumas razões. Às vezes é um pecado, Verdade. pode estar de gravata, pode estar de terno, pode estar de cabelo comprido, Exatamente. mas está em pecado. Sim. Às vezes é a falta de perdão, não perdoa alguém. Às vezes foi um ensinamento errado, cresceu numa filosofia, numa religião que disse que isso não acontece e houve um bloqueio. E às vezes falta somente o ensinamento. E aí entra novamente aquilo que nós falamos, dentro das igrejas, a gente faz o altar, é a guitarra tocando, é o baixo, a bateria, e os meninos a milhão lá. E a experiência bíblica é falar em outras Línguas. línguas. É o sinal. Não é pular, não é cair no chão, não é rodar. Uhum. Isso pode ser a consequência, Um efeito dele. Enfim. o efeito. Mas a evidência, ou o sinal, melhor dizendo, é o falar em outras línguas. E com aquilo é barulheira, e nada contra, novamente, contra essa expressão. Mas a barulheira, eu já vi, pastor, olha aqui, vem cá, ora para receber o Espírito Santo. Eu só botei meu ouvido próximo à boca da pessoa. A pessoa está falando 3 idiomas diferentes. Mas ninguém ouvia ali porque Ninguém tava... ouvia, barulho. porque está barulho. Então, nós também temos que mudar os nossos métodos, né? Às vezes, Sim. quando eu ministro, eu digo, irmão, fica na frente da pessoa, você vai orar com ela. Não fica atrás, não fica do Você lado. precisa ver a evidência, né? Ver a evidência, né? E isso é lindo demais, é lindo demais. O batismo com o Espírito Santo. Quando você fala em outras línguas. Irmão, eu falo em outras línguas todo dia da minha vida. Isso mesmo. Sim. E Ah, é muito bom. isso nos traz paz, nos traz a alegria. E é algo que não tem explicação. E edifica, né? É como Paulo fala, edifica. né? Edifica. E as pessoas que têm dificuldade com o Pentecoste, com a descida do Espírito Santo, a maioria, ela não entendeu que há um domínio do Espírito. Uhum. E ele domina a sua boca. Uhum. Né? E nosso irmão Tiago fala muito bem disso. Então, há algo que você não consegue dominar, que é a sua língua. Então, como que eu vou dizer que eu sou cheio do Espírito Santo se eu não permitir ele falar através de mim? Aham. Se eu não permitir ele dominar o que é indominável, que eu não consigo dominar. Eu não consigo. A Bíblia diz que a gente não consegue dominar a nossa língua. E tem muitas pessoas que já experimentaram de tudo. Você já experimentou drogas, você já experimentou bebida, você já experimentou várias coisas, mas ainda não tem alegria. Eu te convido a experimentar o Pentecostes. Eu te convido a experimentar Jesus. Eu te Glória a convido a Deus. experimentar aquilo que nós estamos falando aqui. Talvez no seu secreto aí na sua casa, só levante as tuas mãos e peça, Senhor, me batiza com o Espírito Santo e abra a sua boca e Deus vai batizar com o Espírito Santo. Ele quer mais batizar com o Espírito Santo do que eu quero receber. Isso é verdade. Interessante. E eu já vi em muitos lugares testemunhos de pessoas que na reunião eles não receberam o Espírito Santo. E normalmente eu tento chegar nessas pessoas dizendo, tudo bem, porque você pode ir para casa e no caminho, já me falaram, receber o Espírito Santo. Em ônibus, por exemplo, o pessoal voltando de congresso, recebendo o Espírito Santo, e não receberam no altar. Eu já me contaram de pessoas que foram, me testemunharam, né? Pessoas que foram orar antes de dormir e receberam o Espírito Santo. Já me testemunharam de pessoas que estavam dormindo e acordaram falando em outras línguas.
O coração é muito importante também, né, pastor? A direção do coração dessa pessoa com relação ao Pentecoste, porque eu acredito que... Acredito não, a Bíblia diz que Jesus pregou a 500, mas só 120 deixou descer ao coração. 500 pessoas ouviram Jesus falar, fiquem no cenáculo, fiquem Aham. lá. Mas só 120 foram. Então, é o coração. Se você disser, eu vou orar agora e vou receber o Espírito Santo, e o seu coração está ligado àquilo, enraizado nessa palavra, você vai. Deus é muito bom, Ele quer, como o pastor falou, Ele quer te batizar, mais do que você quer receber. E é interessante que eu não sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar de qualquer jeito. Fica à vontade. O batismo com o Espírito Santo não muda a sua vida. A evidência do Espírito Santo muda a sua vida. Isso mesmo. Boa. É como se você estivesse passando na frente de uma loja e você quisesse comprar pães, de uma padaria. E você vê o sinal lá, pães. Isso está dizendo que ali tem pães. Isso é o sinal. A evidência é quando você entrar na loja e realmente ver os pães ali. O batismo com o Espírito Santo, a gente intercala muito a evidência com o sinal. Na realidade, o batismo com o Espírito Santo é o sinal. Falar em outras línguas é um sinal. A evidência que você recebeu, que realmente tem o Espírito Santo, é o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É a operação até dos dons espirituais. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos e por aí vai. Aí que tem a evidência do Espírito Santo. O batismo, de uma forma mais ampla, sim, ele muda a sua vida. O momento que você permite o Espírito operar, aí tu vai tendo evidências. Porque todos nós conhecemos pessoas que têm o Espírito Santo e não mudam. Sim, é verdade. Como é que ela tem, né? Ela tem que ter essa evidência. Não tem o domínio próprio. Eu canso de ver pessoas no altar sendo renovado com o Espírito Santo, falando em outras línguas. Mas durante a semana estão usando droga. Não muda. Não muda. É só o sinal mesmo. E isso é muito interessante, né? Porque Deus, ele batiza. Ele batiza pessoas que não têm a mesma fé, por óbvio que nós. Mas Batiza. é interessante que o senhor fala, que nós associávamos assim, a pessoa vai ser batizada com o Espírito Santo e aí ela precisa ter a evidência de falar em outras línguas. Não, ela ali é um sinal. A evidência vai ser o caminhar dela. Vai ser a sua vida com Cristo ali. Os frutos do Espírito operando sobre a vida dela. Que vai dizer que ela está com o Espírito Santo. Que Deus está, o Eterno está habitando dentro dela. Uma vez uma conversa, no bate-papo, após um congresso, a gente sentando, comendo, e a gente alegre, irmão, você recebeu o Espírito Santo, que maravilha. Aí a minha esposa ela era bem tranquila, mas nesse dia ela foi usada por Deus. Ela olhou pro rapaz e falou, agora a gente precisa ver o fruto desse Espírito em você. Toma. Então, todo mundo feliz, ela já colocou as cartas na mesa. Falou, não, foi importante. Foi necessário, mas agora você precisa mostrar esse fruto do Espírito. E eu acho Diz também você que recebeu. tem pessoas que têm dificuldade de ser batizado com o Espírito Santo, porque qual é a intenção de ser batizado com o Espírito Santo? Qual é o propósito de ser batizado com o Espírito Santo? Simplesmente ter o selo para ser salvo? Qual é esse propósito? Eu acho que também existe essa dificuldade. Às vezes a pessoa fica querendo tanto, não, preciso porque é o selo, o pastor diz que há uma necessidade, que eu preciso... E aí ela acaba não entendendo o propósito, o real motivo de ter a ação desse Espírito dentro do coração dela. De estar conectado com Deus, né? Isso. O batismo com o Espírito Santo é uma marca, a marca da promessa. De fato, o apóstolo Paulo fala que Deus nos selou como dono. Ele nos selou como sua propriedade. Nós somos propriedade de Deus. Isso é lindo demais. A minha vida, a tua vida, Mateus, pertence a Deus. A nossa vida, Renato, pertence a Deus. Ele é o nosso dono. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo
vive em mim. Glória a Deus. Eu Isso preciso. mesmo. Pastor, eu sei que a gente não está falando na questão dos dons, mas só para as pessoas que estiverem em dúvida com relação a isso. Mas o falar em língua é uma. Nós falamos como uma evidência, mas já aprendemos aqui que é um sinal. Esse sinal é para a pessoa ter a confirmação que ela recebeu o Espírito Santo ou para aquelas pessoas que estão ali em volta ter a convicção que ela recebeu o Espírito. O falar em línguas, Falar em línguas, eu entendo que ambos. ambos. Porque quando eu falo em outras línguas, eu sei que eu estou falando em outras línguas. Uhum. A consciência não é trancada, né? Você não fica robotizado ali num estado de transe. Uhum. Quando você está orando no Espírito, você sabe que está falando em outras línguas. Você sabe que pronunciou palavras que você não conhece. Sim, Mas, ao mesmo tempo, como é um sinal para você, é um sinal para a comunidade da fé. sim. Isso mesmo. E é interessante que tem muitas pessoas que elas recebem o Espírito Santo como no Atos dos Apóstolos. Minha esposa, uma vez, chegou um missionário, minha esposa estava falando, era criança, ela tinha uns 12, 13 anos por aí, e indo para a adolescência, né? Então ela estava falando inglês perfeito. E isso, a missionária chegou do lado dela, depois perguntou: você fala inglês? Não. Mas você Nossa. estava orando a Deus em inglês. Perfeito. Passou o Michael Almer. Uma vez eu vi ele testemunhar que ele estava em um estado lá nos Estados Unidos e ele ouviu uma pessoa falar em português perfeito e não era a pessoa não conhecia o português. Era um americano que estava orando em outras línguas, que era o português. Yes. Então isso Maravilha. pode acontecer assim, nós falarmos exatamente como o livro de Atos dos Apóstolos, um idioma conhecido. Mas também podemos falar em línguas que ninguém conhece, como o apóstolo Paulo fala. É experiência. É experiência. Eu só fiz essa pergunta porque um tempo atrás eu respondi dessa mesma forma que o senhor me respondeu, mas é mais para poder desmistificar algumas coisas que na internet se encontra, né? Que as pessoas dizem, quando eu fui batizado nas águas eu já tenho o Espírito Santo. Mas eu não preciso evidenciar isso, porque essa evidência é para as pessoas, e eu não preciso demonstrar para as pessoas que eu tenho o Espírito Santo. É Uhum. por isso, mas muito Mas obrigado. pro senhor. primeiramente é para você, Mas como é o para pastor você. pra falou. você. É isso mesmo. Para você. Pra- A primeira, tudo com Deus, a primeira É. pessoa alcançada é você, depois é os outros. Porque na comunidade da fé, especialmente no nosso contexto, nós falamos muito sobre o batismo com o Espírito Santo, porque nós somos apostólicos e doutrina, como eu lhe falei, mas também somos pentecostais e experiência. E a gente enfatiza muito essa experiência. Eu, quando recebi o Espírito Santo, era um culto de oração. Eu estava orando de joelhos, fazia 2 anos que eu estava na igreja, e no meu cantinho ali, tímido, eu comecei a falar palavras que não eram português. Aí eu cheguei no meu pastor e falei para ele da experiência que eu tive. Ele disse: Daniel, isso é o Espírito Santo. Primeiro a experiência foi para mim. Isso. Depois o meu pastor confirmou. Então é algo duplo, né? Para você, como para os outros. Maravilha. Maravilha. E antes da gente estar partindo para o final aí, né, nesse bate-papo muito bom, pastor, sabendo que o pastor tem outros compromissos também, né? Mas por que hoje em dia, nos dias atuais, nas igrejas contemporâneas, está tão difícil evidenciar essas ações do Espírito Santo? Como que a gente pode chegar numa conclusão aqui juntos? O que tem acontecido, que tem vindo esse bloqueio sobre as igrejas com relação ao movimento, à ação genuína do Espírito Santo? Como que a gente pode quebrar isso? Como que a gente pode começar a romper isso e as pessoas que nos assistem pode ajudar o seu pastor, a sua igreja ali a romper isso? É muito fácil nós olharmos para o livro de Êxodo e celebrarmos quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho. É muito fácil nós olharmos
para as conquistas de Davi e celebrarmos. É muito fácil nós olharmos para Gideão e os 300 e celebrarmos. É muito fácil nós olharmos para algo que está distante e dizer que Deus pode tudo. Sim. Mas quando chega no nosso dia, no nosso contexto, as coisas já não são tão fáceis. Por isso nós precisamos ter fé. Uhum. Fé que o que Deus base. prometeu está acontecendo. Fé para crer que Ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Fé para crer que essa experiência que estamos abordando aqui é real. Uhum. Fé para crer que cada culto é um culto de reabastecimento e transbordamento. Fé para crer que tudo é possível em Deus. Fé para crer que o maior avivamento da história está acontecendo. É fácil nós olharmos para irmãos de longe e dizer que grande avivamento eles têm. Uhum. Verdade. É É difícil nós olharmos para a nossa igreja de 5 por 10 e ter esse avivamento lá dentro. Mas isso é uma escolha nossa. Nós temos que entrar naquele ambiente com fé, com autoridade, com ousadia, buscando a presença de Deus. Se alguém vai ficar em pé durante o louvor, vai ser eu. Se alguém vai bater palmas durante o louvor, vai ser eu. Se alguém vai concordar com o pregador durante a pregação, ficando em pé, esboçando, dizendo é isso, pregador, sou eu. Nós precisamos demonstrar fé. Fé. É Isso mesmo. falta muito nas pessoas hoje. Justamente por causa da distração, nós nos focamos no que está acontecendo no WhatsApp ali dentro do culto, nós nos focamos para ver qual a última curtida no nosso post no Instagram e nós estamos perdendo a experiência. Estamos perdendo a experiência dentro dos cultos hoje. Então, o que falta é um avivamento, um reabibliamento, como eu falei o outro dia. É aquele desejo, como você falou, Mateus, de conhecer a palavra, ler a palavra, ter fome da palavra. Eu tenho a arte do uau, a arte de... Porque tem coisas que a gente já ouviu, Sim. mas tem algo sempre novo que eu tenho que dizer uau. Sim. Sempre tem um rema, né? Sempre tem um rema ali naquela... o Logos, talvez você já conhece. Uhum. Já foi dissecado que Pedro andou sobre as águas. Tu conhece o texto, mas no meio ali vai ter uma ou duas palavras, tem uma frase que tu... Uau! Uhum. Que vai servir para ti. Sim. Então, hoje a gente está no meio de muito entretenimento, nós acabamos perdendo o nosso foco e a gente acaba deixando acontecer o esfriamento, né? Interessante que a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria. Não é de todos, né? Não de todos. Segura que lá vem revelação. O amor de muitos se esfriaria. Mas a mesma Bíblia diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todos, sobre toda a carne. Ou Glória a seja, Deus. quem quer avivamento vai ter avivamento. O amor de alguns vai se esfriar, não o meu, Nem o meu. não Não. o teu, não o seu. O nosso amor por Cristo não pode se É esfriar. aceso. Tem que manter aceso. Tem que ser uma chama, uma tocha, uma labareda de fogo sobre nós. Eu acredito que o cristão ele tem que aprender essa palavra, né, de domínio, de posse. E tem uma palavra que eu aprendi um tempo atrás que junto com Logos e com o Rema tem uma palavra que ela vem no sentido de que vá e domine com a palavra que eu te dei. Igual ele disse para Pedro, ó, lance a sua rede de novo. Pedro disse, debaixo desta palavra, sobre esta palavra, eu vou lançar a rede. Ou seja, Deus nos deu uma palavra, né, pastor? Ele disse, eu vou encher vocês. Então, com essa palavra, a gente precisa dominar isso e ir para o culto, ou ir para a reunião, ou ir para a oração, ou ir para o evangelismo, com essa palavra dominada no nosso coração,
porque acredito que é isso que as pessoas estão perdendo. A essência de crer, da fé, de que o Espírito ainda opera. E a gente precisa de homens como Sim, como Uhum. pastor, como nós, para trazer de novo essa chama, né? Esse desejo. Aham. e o pastor deixou bem claro que o entretenimento, né, tem tomado tempo, né, tem preenchido Exato. esse tempo. E aí, eu até acho que no podcast passado eu falei, eu gosto muito desse texto de Atos capítulo 3, que Pedro e João ali vai na Porta Formosa e tinha um coxo. E naquele momento ali, aquele coxo queria uma esmola, uma prata, um ouro. Aí Pedro fala para ele, não, eu não tenho nem ouro nem Ele prata, estava que nem nós, né? Quebrado. quebrado, Quebrado. mas o que eu tenho, eu te dou. Então Pedro tinha algo no coração dele. Então ele não foi, eu olho assim para essa perspectiva que eles não foram para o templo para se preparar para Uhum. voltar e curar o coxo do lado de fora. Uhum. Eles já estavam preparados indo para o templo. O que quebra hoje, e eu acho que o entretenimento tem pesado tanto isso, é que as pessoas não têm mais esse anseio, essa chama no coração de ir preparada para o culto. Elas se preparam no culto. Quando o culto E aí termina, nesse... ela tá se enchendo. tá se enchendo. Quando o culto É. termina, ela tá quase enchendo ainda. ela Imagine já se um deveria... avião pegasse para decolar antes de aquecer a turbina. Ia dar Uhum. certo? Não. Não iria. E nós precisamos se aquecer. Nós precisamos ir já para voar no culto. Usando a figura, É, a figura de linguagem aqui do avião. É fácil a gente olhar para eles. Agora nós temos que viver. Sim, isso O que mesmo. nós temos de teologia, nós temos muito mais teologia que Pedro tinha. Muito mais. Muito. Nós temos muito mais recursos que Pedro tinha. Nossa. Conhecimento ali. Pedro não Nossa. tinha um celular na mão que, se ele não lembrasse do versículo, ele conseguisse puxar rapidamente ali. É. É verdade. Hoje, eu não preciso lembrar todos os versículos da Bíblia, mas se eu tiver a noção de como pesquisar, é em segundos. Então, o irmão que diz, eu não faço porque eu não conheço, isso é desculpa. Exatamente. É desculpa. O que os irmãos recebem nos congressos, que vão nas cultos das igrejas, na escola bíblica dominical, é muito mais que os apóstolos tinham. E o que eles tinham, eles mudaram o mundo. Mudaram. E os irmãos hoje, com o que têm, o que estão fazendo? Uau. Vou falar um áudio não. Uau. Eles estudaram 2 anos e meio com Cristo e abalou o mundo. A pessoa estuda 30, 20 anos na igreja, Sim. né? Uhum. Estuda 20, 30 anos na igreja e não consegue se mudar. Sim. Quanto Boa menos palavra. mudar alguém. Não consegue se mudar. Sim. O que há de pessoas brigadas dentro da igreja Verdade. e são pentecostais? Não. Não. Uhum. Não tem a experiência do Pentecostes ainda. Sim. Pentecostes, o sinal é o batismo com o Espírito Santo, com a evidência, o sinal é falar em outras línguas. E a evidência é o fruto do Espírito. A evidência é ter uma vida transformada, mudada. E eu lembro que eu entrei no meio de vocês, então no ano de 2000, no dia 10 de junho de 2000. E eu vinha de uma outra igreja, que os irmãos batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para mim, aquele era o batismo. Eu não queria ser batizado de novo, já fui batizado. Aí passou o tempo, me deram versículos para ler, um dia algo veio no meu coração dizendo, eu quero o original. Eu quero exatamente como os apóstolos foram batizados. Eu não sei você, mas você tem que ter um desejo de receber exatamente como os apóstolos receberam. O batismo com o Espírito Santo, o batismo nas águas em o nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que eu busquei lá no início e é isso que eu busco até hoje. Eu quero a experiência original. Nossa. E esse podcast está sendo maravilhoso. Maravilha. Maravilhoso. E algo que eu vou levar, que eu vou levar no meu coração, é essa questão do sinal e da evidência. E também do Pentecoste, que nós tínhamos até um ponto, né? Houve outro igual, esse evento igual a esse do dia Pentecoste. Não, houve maiores
E ainda Maiores. continua acontecendo. Uhum. É que a gente não Então- tá vendo na nossa perspectiva de visão aqui. Isso. Mas o Espírito está agindo. Isso, nós ficamos confinados a um espaço geográfico e linguístico, né, que fazem com que nós não percebemos o que está acontecendo ao redor do mundo. Mas nas cruzadas, nos eventos, não somente da Igreja Pentecostal Unida, mas de toda a igreja que tem uma doutrina séria, tem muitas coisas acontecendo, tem muitas pessoas recebendo o Espírito Santo, Verdade. muitas pessoas sendo curadas, e isso é maravilhoso. Maravilha. Amém. E para a gente estar indo para o caminho da conclusão, pastor, desse tópico nosso, desse tema nosso hoje maravilhoso, eu gostaria que o pastor aproveitasse aí nosso microfone, nossa audiência, nossos irmãos, para deixar uma palavra para eles a respeito do Pentecoste, a respeito dessa experiência espiritual, a respeito dessa importância, sendo que a gente vê isso na vida do Senhor como uma clareza, né, na sua vida. Então, gostaria que o pastor deixasse uma palavra aí para quem nos ouve, nos assiste e querem ter essa experiência, tá bom? Eu convido você a não se intimidar. Busque a presença de Deus, busque conhecer mais a Deus. Prossigamos em conhecer Deus, diz a palavra. Nós precisamos da experiência real. Esses dias eu falei sobre a Coca-Cola, que em 1986 eles mudaram a fórmula e criaram uma Coca-Cola mudada, diferenciada. E houve muitas reclamações. Aí eles disseram, naquelas reclamações, nós queremos o original. E é isso que nós pregamos para você. O original, a doutrina original, a experiência original. E o batismo com o Espírito Santo, o batismo nas águas em o nome de Jesus, uma vida de santidade, isso é o original. Nós não somos retrógrados, nós não somos caretas, nós não somos pessoas que não sabem o que estão lendo. Sim, muitas pessoas fazem loucuras, como em qualquer lugar, mas nós temos que ir para o livro, para o capítulo e para o versículo. Eu convido você a experimentar o Pentecostes. O Pentecostes mudou a minha vida, o Pentecostes mudou a vida do Mateus, do Com Renato certeza. Amém. e de tantos outros. Já tentou tanta coisa. Tenta o Pentecostes. Tenta Jesus. Tenta acordar e buscar, levantar tuas mãos e dizer, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Que a sua vida, a partir dali, se você ter a evidência, nunca mais será a mesma. Glória a Deus por isso. Muito obrigado, pastor Daniel. Amém. Para quem não sabe, o pastor Daniel é um grande amigo, né, de ministério, está sempre aí nos apoiando em todos os eventos aí possíveis, né, que a agenda dele não é fácil, Não né? é fácil, tem que Estamos saindo aqui tem que ter direto 13 pro aeroporto, meses, né? pô. Foi difícil conseguir essa... Tem que ter 13 meses para conseguir agendar, de um ano para agendar coisa. Foi difícil, mas conseguimos pela fé, né? Usamos da fé e hoje ele está aqui conosco. Obrigado pela sua disponibilidade, mesmo cansado depois de um evento, né? Que eu sei que cada evento desgasta ali o físico, né? Mas eu honro a Deus pela sua vida. Obrigado por ser sempre uma referência, né? Para nós jovens que estamos iniciando o nosso ministério na palavra, no Ele me mover do chamou de Espírito. velho? Não, Não, sei. senhor é Acredito novo. que não. Acredito que experiente, né? Não, Experiente. Pastor jovem, experiente É. e que influencia, né, outros jovens a prosseguir nesse ministério, né? Aham. E não o que eu gosto do pastor Daniel é que ele sempre, toda vez que você vê ele, se você tiver meio apagadozinho, você olha assim, não, preciso me acender mais. Eu preciso querer Glória a mais, eu Deus. preciso. E o Senhor traz isso para nós, essa alegria, esse ânimo, né? Muito obrigado pela sua vida, pela sua família, sua esposa, sua filha. Que Deus continue sempre abençoando o seu Amém. ministério. Muito obrigado por estar aqui nos prestigiando nesse momento, né? Eu quero deixar meu agradecimento ao pastor. O pastor sabe que é uma bênção na minha vida, né? A gente sempre se encontra. Aham. O pastor tem uma palavra sempre para mim, para minha família, para a nossa igreja. Então nós somos gratos aí pelo seu empenho. Muitas vezes o pastoreado ele é ingrato, né? As pessoas às vezes não entendem a importância, mas nós aqui agradecemos, compreendemos as suas dificuldades, né? O como é exaustivo esse ministério, mas também é
prazeroso, né, pastor? Servir a Deus é prazeroso. Prazeroso. É uma honra. Eu dou graças a Deus pela igreja, dou graças a Deus pelo ministério. Problemas nós temos em todos os lugares, Sim, perfeito. mas servir a Deus é poderoso demais. Isso mesmo. É maravilhoso demais. A experiência que a gente recebe hoje na igreja ao redor do mundo, ela é maravilhosa. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, pelo projeto maravilhoso do TrueCast, Logos, né? E todos os demais que têm feito um trabalho excelente. Vocês são bênçãos e eu abençoo a vida de vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, você que acompanhou e até agora, estivemos aqui eu, meu irmão Mateus, que estamos sempre aqui com você, o pastor Daniel Borges, e nós tivemos aqui um momento especial falando sobre o Pentecoste, a descida do Espírito Santo. Então agora, você tem uma tarefa aí, meu irmão, você que é cheio desse Espírito, né, Mateus? Sim, Compartilha, com certeza. comenta. E como a gente tem dito aqui no final, você tem a sua oportunidade de dar sugestões aí do que você quer que o Logos estude e traga aqui de especial ao seu coração. Você pode escrever aí nos comentários o que você quer ouvir nos próximos episódios, tá bom? Perguntas também, Isso, pode lançar. perguntas, lance tudo lá e que Deus te abençoe, tá bom? Que Deus te abençoe. Muito obrigado por nos assistir até aqui. E creio que esse podcast de hoje, como os outros, vai edificar grandemente a sua vida, a sua família e também todos aqueles que estão à sua volta. Compartilhe, não deixe de compartilhar. Escreve ali as suas perguntas, aquilo que você tem como dúvida, que nós estaremos ali dispostos sempre a responder você, tá bom? Que Deus te abençoe. Fique na paz. Deus te abençoe. Obrigado, pastor Daniel. Deus abençoe. Fiquem na paz e seja cheio do Espírito Santo. Amém. Obrigado por ter assistido a mais um episódio do TrueCast. Se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve no canal para receber as notificações de todos os nossos episódios. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo. Deus abençoe você. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32.